para termos uma continuidade no nosso estudo, eu vou voltar dois slides da reunião anterior. Após a 13ª regra, não posso acrescentar palavras ao que já tinha escrito. A minha paz eu te dou. Estas notas estão escritas somente para aqueles a quem eu dou a minha paz. Aqueles que podem ler o que escrevi, tanto com os sentidos internos como os externos. A paz conferida por um mestre é uma bênção que estende a vibração de paz do próprio mestre àqueles a quem é dirigida. Jesus, por exemplo, nos legou, há 2000 anos atrás, essa frase: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então, Jesus e os mestres, quando falam em nos conceder a paz, eles estão fazendo alusão a uma paz muito mais profunda do que aquilo que nós temos experiência em nossa vida diária no mundo. Então, esse foi o ponto em que chegamos na reunião anterior. Então, agora vamos continuar. Somente os discípulos e aqueles que alcançaram um grau de consciência superior podem sintonizar-se com essa vibração do mestre. Esses são aqueles que podem ler o que ele escreveu, tanto com os sentidos internos ou espirituais, como com os externos devidamente desacorrentados aos desejos desse mundo. Então, nós precisamos estar atentos, porque o mestre chama a nossa atenção que nós precisamos sintonizar com os ensinamentos que nos estão sendo concedidos, com uma perspectiva diferente. Nós temos que entrar de corpo e alma nesses ensinamentos e conseguirmos o seu significado mais profundo, que só é possível quando nós estamos inteiramente sintonizados com a vida espiritual, com os ensinamentos do Mestre. Então, parece estranho, desculpe, isso. Parece estranho, tendo passado da metade da segunda parte do livro, só agora o mestre indica que o discípulo deve preparar-se para entrar realmente no caminho. Os mestres conhecem a natureza humana de uma forma que nós não podemos nem conceber como isso é possível, porque os mestres já passaram por todas as etapas que nós vamos passar bem mais adiante, e é por isso, então, que nós temos que estar sempre atentos para buscar o significado mais profundo do ensinamento que nos é passado pelos mestres. Tudo indica que o mestre está se referindo aos estágios avançados da senda.
Depois de vencida cada etapa e cada iniciação, o discípulo entra num novo estágio, com seus desafios e oportunidades peculiares. Agora, vamos estar atentos que não há fim para o caminho, porque não há fim para a evolução. Subimos e continuaremos subindo pela mítica escada de Jacó, essa escada que supostamente levava ao céu. Mas o mestre nos diz que existem diferentes, vamos dizer, níveis para a nossa mente do que a gente imagina como o céu. O céu é um estado de consciência. Então, nós temos que adentrar esse estado de consciência, nos desnudando de todos os anseios do nosso pequenino eu, de nossa personalidade. Nós temos que nos entregar inteiramente ao trabalho do mestre. Então, é nesse sentido que não há fim para a evolução. Nós continuaremos subindo sempre, avançando sempre, e cada vez mais chegamos mais perto à vivência daquele ensinamento central. Somos todos um. O que existe é a família humana. O que existe é a unidade, o todo, que nós estamos procurando vivenciar com nossos estudos e principalmente com nossas meditações. Mas, para chegar a esse ponto, o discípulo precisou alcançar várias realizações. Primeiro, dominar os desejos dos sentidos externos para então obter o uso dos sentidos internos. E nós, com toda honestidade, sabemos que não é fácil dominar todos os desejos dos sentidos externos. Nós estamos constantemente entrando nessa batalha, muitas vezes vencendo, mas às vezes escorregando, depois nos arrependendo, fazendo aquela determinação: não, eu não vou mais fazer essa besteira, eu não vou mais ceder para o pequenino eu, a personalidade, que não é minha amiga. Eu tenho que superar aquilo que eu acredito que sou. Minhas irmãs, meus irmãos, pensem bem, superarmos aquilo que nós acreditamos que somos. Então, é uma batalha com o nosso entendimento precário e errôneo de que nós somos a nossa personalidade. Nós somos o Raul, a Lília, a Ângela, a Eva e assim por diante. Então, ao obtermos o uso dos sentidos internos, podemos, então, com isso, obter o conhecimento, aquilo que ela era chamada de agnose pelos cristãos dos primeiros tempos, os cristãos que pertenciam aos grupos internos. A gnose, o conhecimento profundo da realidade. E, finalmente, vence os desejos da alma individual. Nós temos que ser muito honestos conosco mesmo. Como nós, apesar de todas as promessas, as determinações que fazemos,
volta e meia, mostramos um pouquinho de egoísmo e escorregamos e dizemos: não vou fazer mais essa besteira, eu vou ceder, eu vou expressar amor e compreensão para com todos aqueles que estão ao meu redor. Não terei sentimentos de repulsa e rejeição para aqueles que discordam comigo, para aqueles que me criticam, mas vou sempre expressar a chave que abre todos os cofres, que desvenda todos os segredos, que é o amor, é a aceitação, é a compreensão de que todos nós estamos no mesmo barco da humanidade e todos nós temos que superar a nossa personalidade, que está cheia de erros, para alcançarmos a gnose e, assim, sermos admitidos a, vamos dizer, a classes mais avançadas da escola da vida, do aprendizado que nós temos que fazer para prosseguirmos, progredirmos, alcançarmos a iniciação uma após outra, até nos tornarmos arhats. A partir desse ponto, nós não sabemos realmente essa grande transmutação que ocorrerá conosco em nosso progresso na célula. Continuamos. Em nosso atual estágio evolutivo, parece incoerente falar de desejos da alma individual, já que a essa altura o discípulo alcançou algo da consciência da unidade, algo, não a totalidade, porque senão seríamos já mestres de sabedoria. Provavelmente, referência está sendo feita às escolhas da alma por um ou outro caminho a seguir ou serviço a realizar. Vocês já leram, ouviram falar de que, ao alcançarmos a iniciação final que nos confere o grau de mestre, nós vamos, então, fazer uma opção dos 7 caminhos que se apresentam para o mestre de sabedoria, sendo que se tornar um mestre de sabedoria é um desses 7 caminhos. E existem 6 outros, sobre os quais nós sabemos muito, muito pouco. Esse é o tipo de um dos conhecimentos avançados que só nos será conferido na hora apropriada. Continuando, então, no texto de Luz do Caminho. Indaga a terra, ao ar e à água sobre os segredos que eles guardam para ti. O desenvolvimento dos teus sentidos internos te permitirá fazê-lo. O verdadeiro ocultista precisa conhecer os segredos da natureza. Como o desenvolvimento dos sentidos espirituais, o discípulo passa a unificar-se com tudo na manifestação, inclusive com os elementos primordiais da natureza, a terra, o ar, a água e o fogo, que não foi mencionado. Mesmo em nosso nível evolutivo, começamos nosso nível evolutivo atual,
porque o adeptado nos aguarda. Mesmo no nosso nível evolutivo atual, começamos a perceber a beleza e o poder das diferentes forças que cooperam de forma inteligente e harmônica para a criação do nosso universo, a cosmogonia e sua constante evolução. Eu coloquei a palavra criação entre aspas, porque talvez não seja a palavra mais apropriada. Nós usamos o termo a criação do universo, mas aquilo que nós chamamos universo já existe em diferentes formas. Ele vai se moldando, adaptando e evoluindo, assim como nós, como pequeninas gotas de água no oceano da vida, no oceano da humanidade, evoluímos. O conhecimento do processo evolutivo nos leva naturalmente a querermos nos harmonizar e cooperar com ele. É por isso que Jesus disse: seja feita a tua vontade, Senhor. Pergunta aos seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. A conquista dos desejos, dos sentidos externos, te dará o direito de fazê-lo. Então, nós temos que fazer a nossa parte para conseguirmos a luz, para conseguirmos aquilo que não está diretamente ao nosso alcance sem a ajuda do todo, sem a ajuda do mestre, sem a ajuda do nosso guru, instrutor. Os seres sagrados da Terra provavelmente são os mestres e as hierarquias angélicas sobre as quais nós sabemos muito, muito pouco, mas sem as quais a nossa evolução provavelmente teria que tomar um caminho diferente. Os segredos que guardam para nós só podem ser revelados quando nos tornarmos absolutamente confiáveis, ou seja, inofensivos pela conquista dos sentidos externos. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muitas pessoas leem essa frase, entendem essa frase num sentido muito material. Herdar a terra como se fosse herdar capitanias hereditárias, herdar uma fazendona que agora a gente vai poder usar para nosso próprio proveito. Isso é absolutamente contraproducente, incoerente com o sentido evolutivo, que é uma progressiva abertura da nossa consciência, do nosso coração, de nos tornarmos cada vez mais instrumentos divinos para trazer benefício a todos os seres. O discípulo avançado, que está em crescente sintonia com seu mestre, nem sempre precisa fazer uma pergunta direta ao instrutor, pois seus questionamentos internos serão respondidos de forma indireta, serão respondidos em meditação.
aquele que realmente está comprometido, deseja ardentemente seguir o caminho que Luz do Caminho nos convida, esse está em sintonia com o Mestre e está sempre em meditação, recebendo instruções. Nós vamos construindo o nosso castelo interior com uma pedra após pedra de conhecimento que nos vem a maior parte em meditação. Por isso que é absolutamente necessário que aquele que está comprometido com a vida espiritual, já fez algum progresso, que ele se determine a meditar, se possível, todos os dias. Uma meditação profunda, porque é em meditação profunda que nós fazemos os maiores progressos em nossa vida espiritual. Então, o discípulo avançado vai conseguindo mais e mais respostas aos seus questionamentos em meditação. Indaga do mais íntimo do Uno o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Nossa percepção do mais íntimo muda à medida que progredimos na senda. Inicialmente, ele é o eu superior e será para nós, por bastante tempo, o eu superior. Ele será o mais íntimo em nós. Mas, à medida que nós vamos progredindo, a nossa consciência vai se tornando mais consolidada no truísmo, na verdade de que somos todos um. Somos todos o grande um. E é esse o progresso que nós temos que fazer. Ao nos sintonizarmos com o mais íntimo vai sendo cada vez, não é cada vez mais dentro de nós, vai sendo cada vez mais abrangente. Então a gente começa a sentir uma dorzinha de cabeça, meu Deus do céu. O mais íntimo não está no interior, mas está na totalidade. Ah, meu Deus, dá-me luz, Senhor, para que eu entenda o que aparentemente para mim é incoerente. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de nos sintonizarmos com a totalidade. Então, o mais íntimo é o todo. Inicialmente, o mais íntimo é o eu superior. Para o discípulo avançado, é a mônada. Para o Arhat e o mestre, é o Logos e seu representante na Terra, que é dito ser Sanat Kumara, um daqueles grandes seres que é dito vieram de Vênus para orientar, guiar a hierarquia espiritual do nosso planeta. Esse segredo provavelmente está relacionado com o nosso Dharma no mundo e, consequentemente, com o futuro caminho a seguir. O Dharma é o nosso chamado, é aquilo que nós, como alma, nos comprometemos a seguir, a fazer. E
ele aparentemente vai mudando, porque vai se expandindo, porque a nossa consciência vai se expandindo. E nós, que inicialmente nos imaginávamos como uma gotinha d'água pronta a entrar no oceano, nós verificamos que nós somos muito mais do que uma gotinha d'água. Nós fazemos parte desse oceano. E à medida que nós vamos evoluindo, progredindo, nós vamos nos identificando cada vez mais com o oceano. Nós olhamos para o nosso corpo e nós damos uma pequenina risada. Ah, que bom que eu tenho acesso a esse maravilhoso veículo. E ele é meu veículo, não é quem eu sou. Esse vai ser um tremendo salto em consciência quando formos capazes para nos olharmos, digamos, no espelho e sorrirmos, agradecendo por esse maravilhoso veículo que nós temos para progredirmos em nossa etapa rumo ao alto, rumo à consciência do todo. A grande e difícil vitória, o domínio dos desejos da alma individual, é obra de muitas eras. Portanto, não esperes obter sua recompensa antes que muita experiência tenha sido acumulada. Quando chega o momento de aprender essa 17ª regra, o homem está a um passo de tornar-se mais do que um mero homem. O discípulo que está a um passo de tornar-se mais do que um homem é um arhat, que está se preparando para tornar-se um adepto. Porém, essa grande e difícil vitória é certamente obra de muitas eras. Podemos imaginar as 777 encarnações simbólicas. Minhas irmãs, meus irmãos, esse número 777 encarnações que é mencionado em alguns textos é algo simbólico. Nós não sabemos exatamente quantas encarnações tivemos desde que nós evoluímos para nos tornarmos seres humanos com humanas a mente, quantas que já tivemos, mas simbolicamente é referida como 777. O conhecimento que agora é teu só é teu porque a tua alma se unificou com todas as almas puras e com o que é mais interior. Ele é algo que te foi confiado pelo Altíssimo. Atraiçoa-o, usa de forma imprópria o teu conhecimento ou negligencia-o, e verás que, mesmo agora, é possível cair do elevado estado que atingiste. Essa frase deve ficar no nosso coração, na nossa mente, não podemos esquecê-la. Nós vamos progredir, nós estamos comprometidos com esse progresso, com essa evolução, mas vamos atingir a um determinado nível em que seremos capazes de fazer grandes coisas no mundo, para o bem e também para o mal, dependendo de como nós olharmos para a vida.
se olharmos para a vida como algo para mim, para o meu benefício, eu quero isso, oba, agora eu tenho controle das forças da natureza, eu vou poder transformar chumbo em ouro, eu vou poder ter uma vida muito folgada. Não, não pode ser esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais servidores da humanidade, portadores da luz, da paz, sermos capazes de inspirar nossos irmãos a comprometerem-se com a senda, porque esse compromisso é para todo sempre e ele demanda muito mais do que o compromisso que nós tivemos para seguir nossa carreira profissional, de termos uma vida familiar, harmônica. Tudo o que nós no passado fizemos com muito esforço vai ser requerido um esforço ainda maior, um comprometimento ainda maior, à medida em que fazemos progresso na senda, porque para que os poderes da natureza nos sejam entregues, nós temos que ter um total comprometimento com o bem de todos os seres, sermos altruístas e não termos nenhum pingo de egoísmo em nosso coração. Então, repetindo, o conhecimento que agora é teu, só é teu porque a tua alma se unificou com todas as almas puras e com o que é mais interior. Ele é algo que te foi confiado pelo Altíssimo. Atraiçoa-o, usa de forma imprópria o teu conhecimento ou negligencia-o, e verás que, mesmo agora, é possível cair do elevado estado em que atingiste e cair com terríveis danos para a nossa vida individual. Grandes seres caem, mesmo estando no limiar, incapazes de suportar o peso de sua responsabilidade, incapazes de avançar. Portanto, espera sempre esse momento com reverência e temor e fica preparado para a batalha que te aguardará. Ainda que possa parecer impossível para um auto-iniciado cair no limiar da tão almejada meta, realmente é possível porque o mestre afirma isso. E o mestre só fala a verdade. Como foi alertado anteriormente, o profundo mistério do eu deve ser compreendido. Cada um de nós se tornará um iluminado, que terá o conhecimento dos grandes mistérios, terá poder sobre as forças da natureza. Por isso é que a gente precisa se entregar, conseguir extirpar todo todo pedacinho de egoísmo que, porventura, ainda tenhamos. Como foi alertado anteriormente, profundo mistério do eu deve ser compreendido. E um aspecto desse mistério do eu é de que o eu não nos restringe a esse ser que nós vemos no espelho, mas é o eu superior que está em sintonia
com o grande eu, com todos os pequeninos eus da humanidade. É por isso que o altruísmo, o amor à humanidade, o comprometimento com o bem de todos os seres é inconcebivelmente necessário para que a gente possa fazer progresso. Como foi alertado anteriormente, o profundo mistério do eu deve ser compreendido. Mais difícil do que entender nossos amigos e inimigos é entender a nós mesmos. E nós já sabemos disso. A gente pode dar um sorrisinho, mas a gente sabe que nós temos dificuldade para nos entendermos. A gente acha que nós nos conhecemos, mas volta e meia, como parte das lições da escola da vida, nós somos confrontados com situações em que certos, certas forças interiores que a gente achava que tínhamos deixado para trás, parecem que surgem em nossa mente e tocam de alguma forma nosso coração, que a gente deseja coisas impuras e egoístas. Então, mais difícil do que entender nossos amigos e inimigos é entender a nós mesmos. Provavelmente, alguns aspectos inconscientes do discípulo, que são chamados lado sombra, só serão desvelados e integrados no ser nos últimos degraus da senda. Daí a possibilidade de queda mesmo nesta última etapa. Está escrito que, para aquele que se encontra no limiar da divindade, nenhuma lei pode ser estabelecida, nenhum guia pode existir. No entanto, para inspirar o discípulo, a luta final pode ser expressa da seguinte forma: nesse estágio, o discípulo não mais necessita de ensinamento externo. Ele tem à sua disposição o livro da natureza e os registros acásticos. A vídia, ignorância, a raiz de todos os males, está ficando para trás. Apesar do discípulo não necessitar mais de instruções, o mestre sugere: agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. Escuta somente a voz que não tem som. Aí a gente dá uma coçadinha na cabeça, meu Deus do céu, será que eu ouvi direito? Será que eu li direito? Agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. Escuta somente a voz que não tem som. Não faz sentido para a nossa mente concreta, para aquilo que nós imaginamos que seja o mundo, mas o Mestre está falando para os seus discípulos bem-amados que já estão bem avançados na senda, e eles irão entender que aquilo que não tem substância nem existência é a mônada, o habitante do recôndito, que observa nossa individualidade, o nosso eu superior, ao longo de inúmeras eras. Agora está fazendo sentido. A voz que não tem som é a voz do silêncio, que se comunica conosco por meio de sua vibração poderosa e harmônica, como a canção da vida. Olha somente para o que é invisível, tanto para os sentidos internos como para os externos.
E aí a gente, às vezes, sente que, nossa, eu preciso dar uma revisão na tradução desse texto, porque não está fazendo sentido. Deixe-me pegar o texto original para ver se é isso mesmo. Olha somente para o invisível, tanto para os sentidos internos como para os externos. Então, o Mestre está nos chamando para olharmos não com os olhos do rosto, mas com os olhos da alma, buscarmos visualizar o invisível, aquilo que só em meditação profunda a gente pode alcançar. O mestre parece estar direcionando a atenção do discípulo iniciado para estabelecer uma sintonia com sua natureza não manifestada, ou seja, com a mônada. E por isso ele diz: a paz esteja contigo. E nós agora podemos nos reunir e conversarmos